Muito boa tarde a todos. É uma alegria, foi um bocadinho baixinho, mas há bocado estavam mais em festa. Boa tarde. Muito bem, ganhou uma. É uma alegria podermos estar aqui mais um sábado, de vir carregar as baterias da alma. Nós estamos habituados a dar um miminho do corpo, mas esquecemos de dar um miminho da alma, não é? Então, aos sábados, aqui na nossa Casa Espírita, vimos sempre colher este alimento que hoje nos vai ser dado através da Patrícia. Boa tarde, Patrícia e querida família, bem-ajam. É uma alegria ter-vos cá connosco. E são os novos amigos aqui do coração que nos acalentam e nos enriquecem muito intimamente. Obrigada. Eu, já que estou a falar na Patrícia, vou começar por dizer, já apresentámos uma vez e já combinámos, voltamos a apresentar e depois quem quiser vai ver as outras palestras que fica a saber tanto como nós. A Patrícia Rezende é nascida em São Paulo, é filha de pai português, de Tarouca e de mãe brasileira. Aos 8 anos conheceu Chico Xavier. E esse encontro marcou a sua vida e despertou-a para a doutrina espírita. Acredito, acredito mesmo. O Chico recomendou-lhe que estudasse e ela assim tem feito, norteando-a dentro do espiritismo. E a Patrícia fez muito mais do que isso. Ela estudou, lá está, o Chico sabia, não é? Ela estudou, nunca mais parou e partilha tudo aquilo que adquiriu com todos nós. Academicamente é formada em Direito pela Universidade do Beraba e trabalhou no Poder Judiciário Federal. Agora está na fase boa, em que já está aposentada, e na doutrina espírita nunca mais parou. Ela tem desenvolvido vários trabalhos, formações, estudos, sempre em regime de voluntariado, porque é importante nós frisarmos sempre no espiritismo. Todos nós que nos dizemos trabalhadores e estudiosos da doutrina estamos em regime de voluntariado, portanto, e o que vamos aprendendo nós vamos partilhando. Em especial, aqui no caso da Patrícia, na comunidade espírita Esperança, que fica em Vitória, que é a capital do Estado do Espírito Santo, no Brasil. Acontece que a Patrícia está desde 2020 em Portugal, mas julgam que ela parou? Não. Assim continua coordenando estudos online, da qual nós somos beneficiadas. Estamos aqui algumas beneficiadas destes estudos online, tem sido uma delícia. Por exemplo, os estudos da série psicológica, 2 grupos da série psicológica de Joana de Ângeles, contribuições de Joana de Ângeles para a análise dos transtornos mentais, está a ser 5 estrelas, e da série de vida do mundo espiritual de André Luiz. Portanto, isto é uma bênção que nos é dada, que nos é oferecida através da vontade da Patrícia, do estudo, do empenho, da sua entrega e da sua doação. E que o facto de termos começado a estar online por adaptação à situação da Covid, no fundo é isso, tivemos que nos transformar, nos reinventar, acaba por nos proporcionar tudo isto. Hoje a Patrícia traz-nos aqui um tema que é a mediunidade e mediunidade nas crianças. Será diferente? Será igual? Mas as crianças também têm mediunidade? Como é que isso funciona? Vamos deixar para ela explicar, está bem? Então, vou-vos convidar, como habitualmente, a fazermos aquela ligação ao lado espiritual da vida, que é para realmente também nós recebermos o alento e auxiliarmos todos aqueles que estão necessitados e que as equipas espirituais vão aproveitando os nossos fluidos, as nossas vibrações para auxílio dos necessitados. Portanto, em simultâneo somos amparados e em simultâneo, indiretamente, amparamos. E é assim que se faz tudo na Casa Espírita. Então, vamos começar por agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, através do qual aqui nos juntamos, porque nos disseste que onde estiverem dois ou três, em teu nome, aí estarás. Este onde estiverem é bem descritivo, porque não é preciso coisas muito especiais. Havendo amor, vontade, coração, as coisas fluem. Assim como nós aqui na Casa Espírita. Agradecemos também e cumprimentamos os mentores espirituais desta nossa casa
E pedimos ao Pai Criador que nos abençoe a todos nestas tarefas simples, mas extremamente enriquecedoras na senda evolutiva. Assim, vamos pedir que a luz do alto nos envolva a todos aqui fisicamente presentes, aos que espiritualmente aqui se encontram, mas também a vós aí em casa ou onde estiverem, que ao ouvirem estas palavras sintonizarão e receberão a energia que se forma quando nos ligamos ao alto. Assim, que nos envolva a todos e nos auxilie na apreensão do conhecimento da doutrina espírita que hoje aqui vamos escolher através da Patrícia. E que nos vai oferecer o rumo à transformação que há a fazer em cada um de nós. Que estas sementes que hoje escolhemos sejam cuidadas e germinadas e que no dia a dia, nos nossos lares, aonde estivermos e com quem nos cruzarmos, tenhamos o cuidado, a paciência e a vigilância de colocarmos em prática. Muito obrigada e vamos agora dar as boas-vindas à Patrícia. Olá, minha querida. Aqui está ela. Muito obrigada, minha amiga. Tudo bom? Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu retorno a essa casa, que eu já digo que a minha casa do coração aqui em Portugal é Alcobaça, não vai ter como nenhuma mais vai preencher esse espaço que a gente já... foi uma afinidade muito grande, tanto que até o aniversário da casa é o mesmo meu. Então, 28 de abril, no final da outra vinda, eu descobri que nós fazemos aniversário no mesmo dia. E como não tem nada por acaso, eu acho que, né, quando eu vim para Portugal, já tinha um cantinho reservado para eu continuar o meu trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade, especialmente, né, Paula me disse que é um tema assim que, né, as pessoas têm mais curiosidade ou mais necessidade de abordar a mediunidade nas crianças, mas eu quero fazer um históricozinho da mediunidade, porque a mediunidade ainda é algo, por falta mesmo de estudo, por falta de, né, esclarecimento, ainda é algo que fica um pouco... as pessoas não têm muita consciência do que seja mediunidade, esclarecimento, então gera um monte de inclusive superstição. Então a mediunidade não é de hoje, né? Sempre e até hoje ela nos causa... Paula, não estou passando. Não. Você quer que eu passe aqui? Só pus uma parte. Era para ver se ela estava concentrada tá bem. mesmo. Então vamos lá. Isso. Ok. Então, gente, a mediunidade... Já vai passar. Já vai passar. Ela sempre desperta, né, um pouco de curiosidade, as pessoas têm, né, curiosidade para saber sobre mediunidade, também espanto. E por que não dizer medo? Falou em mediunidade, né? Umas ficam curiosas, querem saber, outras espantadas, outras medrosas, também desconfiança, porque, infelizmente, a gente tem ainda o uso, né, indevido da mediunidade. E por conta de tantas histórias que a gente escuta em torno, né, da mediunidade, as pessoas ficam um pouco desconfiadas. Até nós espíritas, dependendo, né? Mas também admiração. Então, é um misto, né, de percepções, de sentimentos que envolvem esse termo mediunidade. Mas aí o que é médium? Afinal de contas, o que é médium? Lá no livro dos médiuns, né, no capítulo 14, questão 159, vai dizer que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Então, aqui eu queria dizer o seguinte, todo aquele que sente num grau, e a gente vai falar que grau é esse, é médium. Vou dizer que todos nós que aqui estamos somos, de alguma forma, médiums. Essa faculdade faz parte do ser humano, né?
Assim como a gente tem a visão, a audição, né, a gente tem a mediunidade, é uma percepção maior. E não é exclusivo da doutrina espírita, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas só na doutrina espírita tem médium? Não, o médium tem em todo lugar. Né? Na igreja católica tem médium, na igreja evangélica tem médium, nas tribos aí, né, originárias indígenas tem médium, em qualquer religião, em qualquer local, a gente vai ter médium. Por quê? Porque é do ser humano. Então, aonde tem ser humano, tem mediunidade, tá? E aí, gente, qual é esse grau aí, qualquer que está colocado lá no livro dos médiuns, né? Intuição. Todos nós temos intuição. Todos nós, em algum momento, veio aquela, né? A gente entende assim uma ideia, mas a gente também fala intuição, olha, faça isso, não faça aquilo, né? Então vem aquela intuição, uns dizem, um sexto sentido, mãe com relação a filho é cheia de intuição, né? E aí, o que é essa também intuição? A questão da sintonia, porque todos nós, a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, a gente emite ondas mentais, que são, então, o nosso, vamos dizer, nossa onda de vibração. E a gente se sintoniza tanto com os encarnados como com os desencarnados, que estão na mesma faixa vibratória. Por isso, a gente vai falar muito de uma coisa que se chama afinidade, que foi o que eu tive quando aqui cheguei. Quando a gente vibra mais ou menos na mesma faixa, a gente se afiniza com aqueles que vibram na mesma faixa. Por isso que, às vezes, a gente não sente afinidade com uma determinada pessoa ou com um determinado ambiente, né? Então, isso tudo está ligado a essa mediunidade natural que todos nós temos, né? E esse relacionamento que nós temos, né? Tanto com encarnados como com os desencarnados. A diferença é que os desencarnados, quem não tem a mediunidade, que depois eu vou falar qual é, não os vê. Mas sente, às vezes, a gente sente aquela energia, né? A gente chega em um lugar, tá carregado, o ar aqui não, aqui tá gostoso. Então, isso tudo tá ligado a essa questão da vibração, da sintonia, e isso, então, faz parte desse grau mais natural que todos nós temos e que todos nós sentimos, influenciamos e somos influenciados. Mas no meio espírita, né, especialmente, a gente só chama de médium aquele em que a faculdade mediúnica ela se mostra caracterizada e se traduz por efeitos patentes, ou seja, certa intensidade, que a gente chama de médiuns ostensivos. Então, essa mediunidade natural, em algumas pessoas, ela vem, vamos dizer assim, potencializada. E depois eu vou falar como que é isso aí devagarinho. Mas aqui eu coloquei, então, o Chico e o Divaldo, que são referências, né, dessa mediunidade ostensiva. Que aí essa já não é comum a todos nós. Algumas pessoas trazem isso. Bem, mediunismo, o Emmanuel, então, ele cria essa palavra para designar a mediunidade na sua expressão natural. Então, ele faz essa diferenciação de mediunidade para mediunismo, né? Então, o que é mediunismo? Práticas empíricas da mediunidade. Práticas mágicas ou religiosas que são baseadas nessa manifestação, tá? Empírica é o quê? Né? Dessa experiência que a gente vive, natural. E aí a gente vai ver que, ao longo do tempo, a mediunidade... Aí a gente vai usar o termo mediunidade, que a gente só falou numa casa espírita, mas esse mediunismo sempre esteve presente na humanidade, visto e vivido, né, de formas diferentes, mas sempre esteve presente. Então, só com o espiritismo, a mediunidade vai se definir como uma condição natural do homem, da espécie humana, e vai receber essa designação, né, de mediunidade, e é tratada de uma forma racional e também científica, que foi o que o Kardec fez, e a partir de todo o estudo que ele fez, a gente tem, então, o Livro dos Espíritos. Então, até a chegada da doutrina espírita, o Emmanuel vai dizer que o que se praticava era mediunismo. A partir da doutrina espírita, com essa concepção racional, científica, né? Então, a gente passa a ter mediunidade, que foi uma palavra que o Kardec, então, colocou para designar tudo isso.
Mas nem sempre foi assim, né? A gente está falando a partir da doutrina espírita. Nem sempre foi assim. Então, os primeiros habitantes do planeta, ou seja, nós, lá atrás, quando a gente começou a nossa jornada evolutiva aqui na Terra, a gente chamava de Deus qualquer coisa que escapava o nosso conhecimento. Todo fenômeno da natureza, ou habilidades que alguém tinha diferente, né, que distinguia dos demais, era considerado algo subliminar, ou algo... Então, colocava nome de Deus. Tudo era uma coisa acima, além. Né? Então, é dessa forma que a gente percebia tudo isso. E porque ainda não tínhamos, né, ou aqueles povos não tinham esse intelecto desenvolvido, também começaram ali aquela coisa das oferendas, dos cultos, dos sacrifícios, né? Para o quê? Então, a gente tem até hoje, né, a dança da chuva, para que aquele deus da chuva mande chuva, e assim por diante, né? E aí, a partir, né, em obediência à lei do progresso, que está colocada lá no Livro dos Espíritos, e pelo nosso exercício do livre-arbítrio, a gente começou, então, a entesourar essas conquistas, né, a partir das nossas sucessivas encarnações. Então, a gente foi desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo a razão, a racionalidade, e aí a gente começa a utilizar essa energia espiritual de uma forma já mais elaborada, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, começou uma coisa muito sutil, e isso foi ficando mais elaborado até a gente chegar no momento presente, com a doutrina espírita. O professor Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, que para quem não leu, eu recomendo a leitura, e quer conhecer a história, né, dessa capacidade que a gente traz, ele faz uma síntese histórica da mediunidade, e ele divide, ele usa um estudo antropossociológico, né, que até o Bozano participa e tudo, então eles dividem as fases, né, da evolução humana em fase pré-histórica, histórica, doutrina espírita e prática mediúnica. E a gente vai falar um pouquinho disso para a gente entender, então, essa mediunidade que veio evoluindo. Na fase pré-histórica, então, a gente tem horizonte tribal, horizonte agrícola, horizonte civilizado, horizonte profético e horizonte espiritual. Vou passar rapidinho um pouquinho de cada um. Esse horizonte tribal, então, a gente tem aquilo que se chama mediunismo primitivo. Esses fatos, então, espíritas ou manifestações dos espíritos são a base, então, para essa crença na sobrevivência, né, da vida após a morte do corpo físico. E eles acreditavam que existia uma força que era misteriosa, porque eles não sabiam dizer que força era essa, mas que impregnava tanto objetos, né, coisas, e podia também atuar sobre as criaturas humanas. Olha que interessante, a gente está começando ali, na fase tribal, é que ela ainda não tinha nenhuma sociedade ainda organizada, mas eles já percebiam isso, né? Então, a gente tinha ali os curandeiros, né? Eles usavam de feitiçaria, para prender os espíritos, para fazer uma série de coisas, e eles também acreditavam nessa força que eles denominavam de mana, né? Tem uma tribo que até hoje, na Polinésia, ela existe, um povo na Polinésia, que se chamam Kahunas. Eles são, vamos dizer, eles são hoje esse povo lá de trás, e eles mantêm todos esse tipo de atividade, vamos dizer, né, espiritual, com relação a trabalhar essa energia que é humana. Então, isso a gente ainda tem hoje um resquício, né, desse horizonte tribal até hoje. Depois aí a gente tem o horizonte agrícola. Então, o que nós vamos ter nele? O animismo e o culto dos ancestrais. Então, aqui a gente já vê as primeiras formas mais, né, de vida social, um pouco mais de razão, de racionalização. E aí esse aprofundamento nos espíritos, né, num sentido já de personalizar, porque antes era só uma força, agora a gente já personaliza, inclusive envolvendo elementos da natureza. E aí a gente tem, então, aí surge que a mãe, né, terra-mãe e o céu-pai, isso na China. No Egito é invertido, o céu é a mãe e a terra é o pai. E aí surge o que a gente chama de fetichismo, que personaliza na natureza
esse culto a objetos materiais que vão representar a divindade ou espíritos. E aí a gente tem, então, a figura do curandeiro, do feiticeiro. Aqui em Portugal, não, mas no Brasil, os povos primitivos, os indígenas, até hoje, existem tribos, inclusive tribos lá isoladas, na Amazônia, tribos isoladas, não tem contato nenhum humano. Mas existem tribos que até hoje, eles praticam isso, né? Tem lá o pajé ou o feiticeiro da tribo, que ele, então, que tem aquele eleito, lógico que ele tem uma mediunidade para fazer esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. E aí, então, desdobra isso para o que a gente já ouviu falar, e aí entra o medo, né? Muita gente tem medo, voodoo e magia negra, né? Isso acontecia e acontece, ainda existem povos que fazem essas práticas, né? Tem aquele bonequinho no filme, esses filmes de terror é ótimo, né? Aquele bonequinho que ninguém quer ter, ninguém que mexe, falou, e aqui eu não sei, mas no Brasil, ainda quando a gente fala, e olha que o espiritismo no Brasil é forte, às vezes a gente fala que é espírita, eles pensam que a gente faz essas práticas ainda, né? Então morre de medo, corta a volta. Também, né? Uma vez meu filho contou na faculdade lá, o pessoal conversando, que era espírita, aí perguntaram para ele, mas vocês cultuam o demônio, né? Ele ficou assim, cultua sim, porque ele ficou tão, né? Mas então tem, e aí tudo isso é ignorância, né? Falta mesmo de buscar conhecer sobre aquilo antes de fazer um julgamento. Ainda do horizonte agrícola, olha como que esse horizonte foi forte. A gente tem resíduo dele até hoje. Olha quando a gente tem a imagem da Nossa Senhora ou de um santinho da devoção, esse culto a imagens, a adoração a imagens começou lá. E a gente tem isso até hoje, né? Quem não tem uma Nossa Senhora de Fátima em casa? Eu tenho, muitos aqui devem ter, um menino Jesus. Então, isso vem lá desse horizonte, são resíduos. Outra coisa, a zolatria, a adoração a animais. Por exemplo, aqui não, mas na Índia, né? Eles cultuam, por exemplo, a vaca é um animal sagrado, o macaco já não é sagrado, mas cultuam porque pode ser a reencarnação de um parente, né? Mas então a gente ainda tem alguns povos que fazem o culto a animais, né? São deuses, né? São sagrados. O apego ao amuleto. Eu não vou perguntar quem aqui tem um pé de coelho, uma figa na carteira, não. Mas o fato é uma ferradura de 7 furos. Mas até hoje, né? Os amuletos são resquícios lá desse horizonte. Promessa e oferenda, né? Então, por exemplo, lá em Vitória do Espírito Santo tem a Igreja da Penha, que é uma escadaria medonha. Parece lá o Bom Jesus, que eu estou em Braga. O povo sobe aquilo, né? De joelho. Aqui eu não sei onde... Aqui é Fátima. Então, mas essas promessas, né? Prometer as coisas, essa barganha aí que a gente faz, e as oferendas estão ligadas a esse horizonte ainda. Quer dizer, olha como que isso foi forte. De todos os horizontes, esse, para mim, é o que mais a gente ainda está, né, preso. E os rituais. A doutrina espírita, uma característica dela é não ter, né, esses ritos, mas, por exemplo, o casamento é um ritual, o batizado é um ritual, isso da Igreja Católica e outros, por exemplo, o povo judeu, eles têm lá o bar mitzvah, né? Tem um monte de rituais que são feitos. Então, isso tudo é oriundo lá, é resquício, né? Resíduo que a gente traz lá desses horizontes do agrícola. Depois, a gente tem um que é muito interessante, que é o horizonte civilizado, o mediunismo oracular. E todo mundo já ouviu falar nos oráculos, principalmente Delfos, né? Então, o oráculo ele era não só o lugar, como o médium também. Então, ele era um centro, né, de orientação de toda a vida urbana e rural, política e religiosa. O que acontecia? Não se fazia nada isso. A gente ainda tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem religiões afrodescendentes, como Umbanda, Candomblé, etc., que tem isso ainda, né? A gente vê que as pessoas vão lá, não sabe se vai comprar uma bicicleta, tem que ir lá perguntar o pai de santo, né? Vou casar, vou perguntar o pai de santo. Então, o pai de santo resolve tudo. Assim eram os oráculos naquele tempo. Então, eles também se confundiam com o próprio Deus. O médium, então, que atende aos consulentes, né?
ou era o local. Então, o oráculo ou era o ambiente, ou era esse médium. E essa divindade aí, ela podia falar por si própria, né? Mas também ela podia falar através de fenômenos da natureza, né? Então, esse fenômeno mediúnico, ele aparece como algo muito misterioso. E embora existisse esse médium, né, que era chamado de oráculo, e as mulheres, as médiums, eram chamadas de pitonisas, né? E existia, então, essa comunidade, essa entidade comunicante, as mensagens vinham, às vezes, por meio muito impessoal. Podia ser, então, estou lá, né, no oráculo, consultando o oráculo mesmo, o a pitonisa, e a resposta poderia ser, na hora que eu fiz a pergunta, poderia, sei lá, a fonte fazer um barulho da água caindo diferente, era a resposta. Ou passava um vento, assim, um barulho, era a resposta. Então, isso podia ser tanto aqui, né? O rumejar do bosque, os sons misteriosos de uma gruta, né? E aí, tudo isso passava por uma interpretação do médium. Fez um barulho diferente, ele passou um vento. Então, ele interpretava aquilo e respondia. Então, era uma coisa muito subjetiva, né? Vamos combinar que ficava a critério dele, né? Se compra bicicleta, ficava ali, né? Ele que ia resolver. Então, gente, na Grécia, a gente tem o maior centro, então, dessa mediunidade oracular, e o oráculo de Delfos, né? É o mais famoso, que está lá no portal, e aí a gente usa isso muito lá nos estudos da Joana, do autoconhecimento, porque Sócrates imortalizou essa frase, mas ela é lá originalmente do oráculo de Delfos. Está na porta, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. E aí a gente gosta de falar no estudo da Joana, o Marlon até brinca isso, que dali a gente já podia voltar para trás, né? E lá conhecer a si mesmo, não precisava nem entrar para fazer a consulta, porque a resposta já estava na porta. Mas, bem, e aí então tem Delfos, né, que é esse centro religioso mais importante, e depois a gente tem, no Egito, o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos também, eles já tratavam dos fenômenos de emancipação da alma, ali já tem esse registro, né? E ali os sacerdotes, então, eles já conheciam sobre magnetismo, sonambulismo, evocação dos mortos. E o Amenófis, ele foi um médium assim, extraordinário de efeitos físicos. Existem relatos, inclusive, de sessões de materializações que eles realizavam. Então, aí a gente já vê, está dando para perceber como que essa mediunismo, né, ele foi evoluindo, ou seja, nós fomos evoluindo e fomos adquirindo maior capacidade de percepção de tudo isso, né, e também de racionalização. Os hindus também, né, nos Vedas, eles também já dominavam essas práticas anímicas, né, e o desdobramento espiritual. Os brahmanes, então, eles exorcizavam, adivinhavam e evocavam espíritos, tá? Aí a gente parte já para o que está bem mais pertinho da gente, que é o horizonte profético, que é esse mediunismo bíblico. E aí, entre o povo hebreu, né, ele teve, então, a sua culminância, ou seja, profetismo é o tipo de mediunidade que mais vai se destacar. Todo mundo já lembrou dos profetas, não é isso? Então, o médium, eles são instrumentos conscientes de um Deus universal, então aqui a gente já tem um Deus universal, passam a falar como intérprete e não como simples assim, transmissores, né, de mensagens vocais. Por quê? Diferença entre a pitonisa, que caía no transe e proferia palavras, às vezes, desconexas, sem sentido nenhum, o profeta hebreu, né, ele já tinha já com consciência da missão que ele tinha, ele era esse elo entre a terra e o céu, né? E ele já... Mas só que, assim, o interessante aí é que os profetas, eles eram, vamos dizer, um canal de transmissão de Deus. Por exemplo, a gente tem Moisés, né? Foi Deus diretamente. Ou de, né, o que eles já tinham essa concepção de anjos, né? Anjo Gabriel veio, outro veio, anunciou. Então, era nesse sentido. E aí a gente tem lá no Pentecostes, né, o maior efeito mediúnico que a gente conhece até então.
Então, esse mediunismo aí, né, do horizonte profético. Então, é o mediunismo bíblico, e aí a gente tem lá alguns, né, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros tantos. Então, a gente já vê que a coisa foi ficando ainda mais elaborada. E aí a gente chega no horizonte espiritual, que é a mediunidade, que Emmanuel vai dizer, mediunidade positiva. O médium, então, ele é um indivíduo, é um ser humano que se tornou capaz de servir de intermediário entre seres da espiritualidade, né, e seres carnais. Mas aí entra um grande detalhe: ambos são da mesma natureza. Já não, o médium, ele não transmite uma informação de um Deus, de um anjo, de um outro ser humano, só que fora da carne. Então, aqui isso é muito importante, porque a partir daí, né, vai se ter essa concepção dessa vida que continua e dessa capacidade de intercâmbio, de comunicação, né? Então, a doutrina espírita é a culminância desse horizonte espiritual. Tá? A mediunidade, então, passa a ser positiva, então passa a ser mediunidade, né? E se torna, então, fonte de esclarecimento e orientação dos problemas do espírito. Então, ela já é uma mediunidade esclarecedora, uma mediunidade consciente, então, por isso, mediunidade positiva. E aí a gente tem dentro disso a fase histórica, que a gente estava fase pré-histórica, com todos aqueles horizontes. E aí a gente chega finalmente na fase histórica, que todo mundo já ouviu falar, a invasão, né, espiritual organizada, que foi dada em todos os pontos do globo, né? E a gente tem como uma referência para marcar um ponto de início lá, a gente tem as irmãs Fox, né, em Hydesville. Mas, na verdade, eu vou passando aqui mais um pouco. Bom, a revelação espírita, então, né, dos espíritos, Leon Denis vai dizer assim: a revelação cristã havia sucedido a revelação mosaica. E a revelação dos espíritos vem completá-la. Por isso a gente usa dizer que a doutrina espírita é a terceira revelação. Mas aí, essa fase histórica, então, ela tem esse ponto inicial marcado lá em 1848, em Hydesville, com as irmãs Fox. Todo mundo já sabe essa historinha, né? Quem não sabe, eu venho aqui contar de outra vez, porque é grande, é longa, mas, enfim, essas meninas médiuns, então, elas fazem uma comunicação, um diálogo com um espírito, e esse é tido, então, historicamente, como um marco, tá? Então pronto, ó, é só vir aqui ao curso, ótimo. Mas aí, gente, é interessante isso, porque muita gente pensa assim, foi só lá em Hydesville e depois começou na França as mesas girantes. Não, isso foi, por isso, uma invasão organizada, se deu no mundo todo. Então, na Alemanha, a gente tinha a vidente de Prevorst, que era uma vidente, assim, foi estudada, bem interessante também, 1840, antes das irmãs ainda, né, Fox? A gente tem na Itália a famosa Eusápia Paladino, que ela era uma médium de transporte, materialização, levitação, então ela também foi, né, na Itália, bem importante nesse sentido. Aí a gente tem, sim, de 1851 a 52, as mesas girantes da França, nos salões da França, que aquilo virou uma moda, um passatempo, não tinha cinema, né, nem nada, então ia para lá para consultar as mesas. Então foi esse fenômeno, e foi esse fenômeno, né, que o Hippolyte Léon Denis Rivaio, nosso Allan Kardec, começou a se interessar, achou algumas questões interessantes, a partir de quando a mesa respondia, ele, respondeu, tem uma inteligência aí, né? Não é só magnetismo, porque ele já era um estudioso do magnetismo, de Mesmer e tudo, mas quando contaram para ele, olha, a mesa está dando resposta, e resposta racional, né? Então, peraí, que aqui tem alguma coisa. Então, ele começa, né, a estudar, todo mundo também já sabe, quem não sabe se interessar, vem para o estudo aqui da casa, que vai saber sobre tudo isso. Mas aí, então, a gente começa com a doutrina espírita, né? A partir de todo esse trabalho, todo esse estudo de Kardec, e aí tem aí os livros que todos já conhecem, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis, que a gente chama de obras básicas, mas tem muita coisa ainda de Kardec que não está nisso aqui, e que vale a pena, né, a gente
pegar tudo. Revista espírita, então, é uma coisa maravilhosa. Comprei a minha, recuperei, que eu vendi no Brasil, não pude trazer, vendi a minha, agora comprei de novo, porque eu tenho virtual, mas eu gosto do papel. Enfim. Então, aqui a gente tem a doutrina espírita. E com a doutrina espírita, então, Kardec, a partir de todo esse trabalho que ele teve, ele vai dizer, então, para a gente, né, alguns tipos de mediunidade. Eu vou dar os mais clássicos, porque a gente sabe que tem um monte de coisinha ali, que também quem quiser aprofundar vai estudar mais para saber. Mas a gente tem a psicofonia, todo mundo que sabe o que seja psicofonia, né? Não, psicofonia... Lá em casa não sabe. Então. Psicofonia é isso, quando o médium fala, né? Então, você vai ver a palestra lá do Divaldo, que é Bezerra de Menezes falando por ele e tal. Então, a psicofonia é através da voz. Então, eu estou aqui falando, vocês não sabem, mas eu posso estar mediunizada e estou falando um espírito falando aqui por mim. Então, é a psicofonia. A psicografia é a escrita, né? A gente tem, então, a vidência, aquela capacidade de ver o mundo espiritual, de ver espíritos. A audiência de ouvir. A psicometria é bem interessante. A psicometria é uma capacidade de... Eu posso chegar aqui, eu ponho a mão nessa cadeira, e essa cadeira pode ter uma história... Eu, em casa, vou julgar que a psicometria é desaparecer. É? Deixaram de ver. Pois é. E aí, a psicometria, eu vou ter uma referência. Ele está ali fora, eu posso contar. Meu marido, ele tem essa mediunidade de psicometria e é muito interessante. A gente vai nesses lugares, mesmo lá no Brasil, tinha nesses lugares mais antigos, igrejas antigas, essas coisas, ele tem mania. Então, a minha filha já fica assim, pai, o que você está vendo aí? Ele encosta, assim, aí ele vê cenas do... Ui, que eu toquei quando ele chegou, já não toco mais. Pois é, não é essa aí de persecução da alma, ele ainda não tem, não, graças a Deus. Eu estava frito. Mas, então, você, né, tocar. E na TV americana teve até uns seriados médios que para ajudar pessoas desaparecidas e tudo, eles pegavam um objeto, eles tinham... Então, essa capacidade não é assim muito comum. E também ele não tem isso todo dia, não, tá, gente? É de vez em quando, ele põe lá a mão e pronto. Bom... Efeitos físicos, que as famosas materializações estão dentro disso aí, mas os próprios barulhos, né, que as irmãs Fox começaram lá, as batidas na parede, as mesas girantes, estão aqui dentro dos efeitos físicos, que aqui dentro dessa categoria a gente pode fazer uma listinha de efeitos físicos, materialização, os ruídos, né? Então tem uma classificação. Exatamente. Então, tem uma categoria grande, tá? E aí a gente tem também, né, os efeitos inteligentes que estão aqui nessa categoria, psicofonia, psicografia, evidência, são efeitos inteligentes. Isso é um outro estudo da mediunidade, a gente classifica lá. Mediunidade, efeitos inteligentes, mediunidade, efeitos físicos, tá? Desculpa, em vez de passar já a imagem, explicar aí essa do perispírito. Sim. Só para dizer, porque assim, eu, quando era menina, depois quando eu vou falar na mediunidade da criança, eu vou contar, mas a gente ouvia muito, eu de menina ia nas casas espíritas, antigamente, casa espírita lá em Uberaba, né, terra do Chico lá, que é mediunidade leve e vibrante, para todo lado tinha. E aí a gente ia na casa espírita, sentava aí como vocês, aqui tinha uma mesa e o povo começava as sessões e era aquela coisa, porque não estudava, não tinha esclarecimento, então o espírito vinha e fazia o que queria da pessoa, só faltava subir na parede, né? E chorava, e gritava, e se jogava no chão, era aquela loucura. E aí usava-se, e ainda se usa o nome de incorporação. Eu não gosto, tá? Não gosto dos meus estudos lá da mediunidade, né? Que eu coordenei vários estudos da mediunidade, eu sempre expliquei isso para o grupo, assim, olha, eu não gosto desse termo incorporação, porque ele vem carregado de uma ideia errada, de que o espírito toma... E aí tem os filmes de exorcista, de possessão, que ajuda essa besteira toda, né? Então, o que acontece? Acha-se que o espírito entrou dentro da gente, tomou conta, estou incorporado, o espírito faz o que ele quer de mim e eu não tenho controle sobre, estou possuída, né? Então, incorporação. E eu gosto sempre de ilustrar isso. Não existe isso de espírito entrar dentro do nosso corpo. Nosso corpo está ligado ao nosso perispírito, ao nosso espírito. O que acontece no fenômeno mediúnico é isso aqui, ó. O corpo
eu sou o médium, e aqui está o espírito. O perispírito do espírito vai, vamos dizer, fazer uma conexão com o meu perispírito. E a partir disso, o fenômeno vai acontecer. Então, médiuns, né, eduquem-se, estudem, porque você sempre tem o controle do seu corpo, o controle de si. Espírito nenhum faz com a gente o que a gente não quer. Por isso a gente precisa se educar. Então, eu gosto muito disso, porque tirar... Então, eu falo assim, eu dei uma passividade. Ou seja, fiquei passivo e deixei o espírito se comunicar. Mas me incorporar em mim, isso não acontece. Ninguém vai... Até porque isso não pode. Porque se eu sair do corpo e deixar outro espírito entrar, eu estou morto, né? É que eu volto depois. Nós costumamos usar uma expressão, quem mandei isso não eu. Exatamente. E eu tinha muito, quando era presencial, né? Eu fiquei de 2013 a 2020, cada semestre era um grupo de estudo lá da mediunidade. Então, chegava gente cheio de alteração, assim. Começava o estudo, começava a passar mal, aquela coisa. E eu, fulano, vem cá, vamos ali, toma uma água, lava o rosto. Porque eu tô sentindo. Você pode estar sentindo o que você quiser. Você que permite ou deixa de permitir. Faz uma prece, levanta, vai no banheiro, lava o rosto, toma uma água, toma um café, qualquer coisa, e volta, porque não tem. E aí aquilo, né? Eu falei, você está lá no meio de uma festa, de um casamento, depois você vai se jogar lá e se milicar? Não vai. Você está lá no meio do shopping, na loja, se bem que a gente sabe que às vezes isso realmente acontece. Mas então é interessante a gente saber que existe uma conexão, uma afinização do médium com o espírito, entre perispírito de um e perispírito do outro. Então, é através do perispírito que todo fenômeno vai acontecer. Outra coisa boa para estudar, né, sobre o perispírito, porque são as propriedades do perispírito que vão permitir todo tipo de manifestação mediúnica tá ligado a essas propriedades que o perispírito tem. Faz parte do curso. Aí, ó, que beleza, viu? Muito bom. Então, é isso. Então, hoje, o que a gente tem no Centro Espírita? O espírito comunicante é de natureza humana. Eu não vou dar passividade para um anjo, para Deus, né? Para Jesus Cristo, embora tem lugar aí que recebe Jesus Cristo. Enfim. Mas, então, eu recebo essa comunicação é entre humanos. Encarnado e desencarnado. Pode ser espírito familiar, amigos, espíritos necessitados, né? No caso de que vem precisando de compreensão, de auxílio, de consolo. Também espíritos orientadores e, eu não pus aqui para não assustar, porque estava lá, os obsessores também, né? A gente tem as reuniões de desobsessão, os obsessores vão se manifestar. Então, hoje funciona assim na Casa Espírita. E aí, só para a gente fechar esse resumo de tudo isso até aqui, a gente sai ali daquilo bem concreto, né, que é o horizonte tribal, aquele ser gregário. Então, o que ele vai fazer? O lito, fito, ou seja, a pedra, né, a planta, tem uma árvore lá sagrada, uma planta sagrada, por exemplo, lá no Brasil, o santo daime, né, é uma erva, tem, né, o daime, que tem o nome de santo daime, que é usado por uma seita, onde eles bebem aquilo para fazer o transe e se comunicarem, porque aí dentro do estudo aí da mediunidade vocês vão saber que o transe mediúnico ele pode ser por vários, pela mediunidade natural ou, por exemplo, a pessoa bebe. Por que bebe e aí às vezes faz besteira? Porque faz transe, né? Abre esse canal com esse mundo espiritual. Então eles faziam isso. Então a adoração, né, culto de pedra, aquela pedra, aquela rocha, adorava aquilo como um deus ou uma planta, os animais, a isolatria. Lá no agrícola, então, a gente já tem esse ser social, que a gente entra, então, a questão dos mitos, dos fetiches, que a gente viu. No civilizado, a gente tem um ser já ético, e aí também entram aqueles deuses mitológicos já, né? No profético, a gente tem o ser moral, porque é a característica do profetismo e desse horizonte, a moral. A gente tem, então, já esse Deus bíblico. E no espiritual, é esse ser espiritual, que aí o Deus já é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deixou de ser a pedra, deixou de ser o animal, deixou de ser, né?
esse outro Deus bíblico que era muito, muito bravo, muito punitivo, não parecia muito com o pai, era mais para padrasto mau. Mas, enfim, e aí a gente tem, né, a inteligência suprema. Então, esse é o nosso processo de racionalização, aonde o fenômeno mediúnico foi evoluindo até a gente chegar aqui nesse horizonte espiritual que a gente se encontra agora. E aí, a gente vai desdobrar um pouquinho, então, no prazo. Estou acabando meu prazo, né? Não, tudo é ordem. Nós só temos horário para começar. Tá bem. Então, vamos lá. Vou tentar ser rápido. Aí, mediunidade na criança, né? Quem que é essa criança? A doutrina espírita vai dizer que a criança é um espírito reencarnado que retorna, então, ao palco da vida para a continuidade desse processo intelecto, moral e espiritual. Então, aquele bebezinho lindo, fofinho, aquela criancinha bonitinha, pode ter sido o terror lá atrás. Então, ele é um espírito reencarnado. Porque ainda existe essa coisa, aquele bebezinho, não, ele traz com ele toda a história dele, evolutiva, né? Os acertos, os erros, as virtudes, as tendências. Então, a gente precisa ter esse olhar mais aguçado para entender quem é aquela criatura que está ali, né? O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele vai dizer que a infância, então, ela é uma fase muito importante para preparar esse médium, né? Para que ele, quando a mediunidade, então, desabrochar, ele saiba conduzi-la de forma saudável para colher, então, frutos positivos dessa faculdade, né? Então, ele fala que a infância, quando a gente percebe ali que a criança traz essa mediunidade, é importante, então, um preparo, uma orientação para que ele amanhã exerça essa mediunidade com responsabilidade, né? Ou quando a gente gosta de falar, mediunidade com Jesus, tá? Bom, lá no livro dos médiuns, né, no capítulo 18, tá lá assim, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. E aí, na sexta questão, tá falando assim, haverá inconveniente em desenvolver essa mediunidade nas crianças? Kardec fez essa pergunta. E a resposta, eu vou explicar essa resposta, que é muitas vezes ela mal interpretada. Fala assim, ó, certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-los dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, ficou emendado. Não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências. Mas esqueci de pegar meu óculos, está difícil aqui, mas enfim. Então, gente, também, um pouquinho antes, no capítulo 17, vai falar da formação dos médiuns e do desenvolvimento da mediunidade. E é exatamente isso aqui que está sendo colocado, que não se deve desenvolver. O que quer dizer isso? Eu tenho lá meu filhinho, nossa, queria tanto que ele fosse médium, e aí eu vou começar a forçar um desenvolvimento naquela criança, porque eu quero que ela seja médium. Não tem os pais que querem que seja jogador de futebol, modelo, não sei o quê, que tem pais que querem que o filho seja médium. Então, começa a forçar esse desenvolvimento. É isso que aqui nessa sexta questão está dizendo. Não se deve forçar o desenvolvimento. Então, eu não vou levar a criança, tanto que as casas espíritas não oferecem isso. Vou levar a criança para fazer desenvolvimento da mediunidade lá na casa espírita. Não existe. É isso que está dizendo que não, certamente não. E aí, gente, na sétima questão fala assim, há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente. Eu não forcei ele a ser médium, a desenvolver. Naturalmente. Quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso mesmo inconveniente? E aí a resposta, não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que será na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Até que um parênteses, porque a mediunidade ela é orgânica, a mediunidade ostensiva é orgânica, está localizada na pineal, na glândula pineal. Já
André Luiz já falou isso lá atrás, e hoje, recentemente, com os estudos de ressonância, tomografia magnética, eles já detectaram que os médiums ostensivos, eles possuem mais cristais de hepatita na pineal. E aí eu gosto de dizer, nós médiums comuns, nós não, vocês médiums comuns, são antena pé de galinha, aqui chama isso, lá no Brasil, aquela anteninha, sabe aquela antena antiga que tinha, lá no Brasil chamava antena pé de galinha, aquela antena que toda casa tem uma. E os médiums ostensivos são antena parabólica. É só essa a diferença, tá? Então é isso. Então ele fala que o mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitado. Então aqui já está a resposta. Se o meu filho, se aquela criança, ela demonstra mediunidade de forma natural, é lógico que eu tenho que ajudar. Mas eu não estou provocando nem sobreexcitando, ok? Então, essa é a primeira questão. Em que idade, então, se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Está tudo no livro dos médiuns, tá? Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Eu nem vou continuar, porque eu quero falar agora uma coisa. A eclosão da mediunidade, ela não tem data, né? Não tem idade. Pode ser na criança, pode ser mais comum nos jovens, no adulto, no idoso, pode despontar, isso está ligado à programação reencarnatória. Eu vou com a mediunidade, mas eu só vai desabrochar quando eu já tiver lá nos 60 anos, nos 40, nos 50. Não, o outro já vem, por exemplo, o caso do Chico, do Divaldo, que eu vou falar, já começaram desde criança. Mas é interessante dizer por que está ligada à glândula pineal. Geralmente ela vai eclodir na juventude, porque a pineal também ela envolve essa questão dos hormônios, né? Então é a época que os hormônios eclodem, aquela loucura hormonal no jovem, é onde a mediunidade. E aí também é um prato para todo esse processo complicado, porque juventude é época de rebeldia, né? A gente acha que o mundo tem que mudar o mundo, consertar. Então, junta a rebeldia com os hormônios e a pineal, então essa parabólica, abre, é onde às vezes a gente já começa com a mediunidade, já começa toda bagunçada, né? Já começa causando, trazendo estrago. Mas então é isso, não tem idade precisa, tá? Tudo vai depender. Se a criança, desde cedo, vamos trabalhar isso aí. Se é no juventude, se é na idade madura, fica esse critério. Trabalhar no sentido de orientar. Que é o que eu vou colocar aqui agora, então. Então, gente, essa eclosão, né, esse aparecimento, ele não tem idade, não tem sexo, não tem na religião, como eu falei, lá na Igreja Católica tem, aí são os dons da carismática, né? Eles têm os dons de visão, dons de profecia, mas é mediunidade, tá? A condição social, rico, pobre, mais ou menos, todo mundo, condição moral também, porque uma coisa que eu escutava muito, ainda menina, né? Fulano de tal é médium e está lá na casa espírita e tal, mas aquela pessoa, moralmente, ela não. Como que pode? Porque tinha ainda essa coisa da mediunidade ligada ao sagrado. E aí a gente, né, ficava até entender que, sim, a mediunidade ela não escolhe a moralidade de ninguém, né? Pelo contrário, na verdade, a mediunidade ela vem mais como uma prova. Ela é uma oportunidade da gente, diz que os médiums são os grandes endividados aí do passado, vem com a mediunidade para a gente poder ajudar muita gente, né? E conseguir fazer um resgate mais rápido. Então, o livro, por exemplo, era médium. Sim, pois é, e usou totalmente equivocada. Então, o que a gente vai fazer com ela é uma responsabilidade só nossa, né? Mas ela, então vem gente muito, né, moralmente, né, muito elevada com a mediunidade e vem também aquele que não é. Então, a escolha usando o nosso livre-arbítrio, nós é que usamos a mediunidade consoante a nossa condição moral, ou para o bem ou para o mal. Sim, sim, e sempre nossa responsabilidade, né? Então, gente, existe relação direta, né, entre a manifestação da mediunidade e a organização física apropriada, que é aquilo que eu já falei, que é a questão da pineal, tá? Eu já até falei antes aqui de colocar isso aqui.
E aí, nas crianças, a gente, antes de falar da criança, num quadro geral, a mediunidade traz todos esses sintomas aqui. Pode trazer vários ou um só, né? Dor no corpo sem causa orgânica. Nossa, estou com uma dor que aí vai em tudo quanto é médico, não descobre o que é. Isso, com mais tempo, a gente poderia explicar que, às vezes, por exemplo, o médium, quando participa de uma reunião mediúnica, ele sente, muitas vezes, aquele espírito que vai se comunicar, ele já é feito uma aproximação. Era muito comum, às vezes, lá na casa espírita, a gente com aquela dor, aquela coisa que você está ruim, você não aguenta nem andar. Chega lá, o espírito manifesta, você sai de lá zerado, né? Porque a gente estava sentindo aquelas percepções dele. Cefaleia periódica sem razão biológica, insônia, pavor noturno com sudorese. Aqui é um ponto interessante, muito comum nas crianças. Estava conversando ali, Cristina, né? Com Cristina, eu, por exemplo, nunca dormi sozinha na minha vida. Não sei o que é dormir sozinha até hoje, estou com 59 anos. Quando criança, eu dormi com a minha mãe. Porque eu ia lá para o meu quarto, começava a ver aquele tanto de coisa, a maioria das coisas não era bonita, morria de medo, ia dormir. A minha mãe arrumava lá, depois ela passava a cama para o quarto dela, falava, não aguento mais você dormindo comigo. Voltava eu para trás. Então eu brinco, eu parei de dormir com a minha mãe para dormir com meu marido, né? Então, nunca dormi sozinha. Hoje eu já não tenho esse medo, porque, lógico, já aprendi a lidar com a mediunidade, né, já estudei, já me eduquei, então não tenho medo. Mas antigamente, até esse equilíbrio chegar, eu morria de medo, e isso é muito comum. Criança fica aterrorizada e não dorme, não consegue, porque é muito interessante, né? Porque no dia eu acho que a gente, principalmente a criança, tem muita atividade, então a gente parece que não se... Mas quando chega a noite que o mundo sossega, a gente começa a ver as coisas e elas também vão se apresentar justamente muitas vezes para pôr o terror, né? Então fica essa perturbação. Então, essa insônia, né? Esse pavor noturno é muito comum na mediunidade quando ela já começa na infância, né? Taquicardia, problema circulatório, inchaço em braço, mão, perna, desmaio, síncope, né? Desmaio, não sabe o que aconteceu, dá aquelas síncopes, né? Calafrio, formigamento, adormecimento, mal-estar, sensação de enfermidade inexistente também, começa a sentir um monte de coisa, e aí vai para médico, vira do avesso, não descobre, não tem nada, né? E principalmente também ideias que não lhe são próprias, né? Aquela criança, às vezes, doce, de repente começa a ficar agressiva, sem motivo nenhum, falando umas coisas, né? Então, a gente percebe aí já a questão da mediunidade. Também, né, os sintomas psicológicos. Deixa eu pôr tudo. Voltei. Ansiedade, depressão, fobias, que a gente falou, né? Essas perturbações emocionais, irritação, inquietação, pessimismo, desconfiança, sensação de presenças, né? Começa a ver sombra, ver vulto, voz, barulho, exaltação da personalidade, antipatias injustificáveis. Lá em casa eu tenho a filha mais velha, as duas filhas mais velhas com mediunidade. A mais velha até que não se apavorava muito, não. Ela via muita coisa, ela falava, mãe, aqui em casa, na hora do jantar, nessa mesa, meu sogro tinha um antiquário, tinha aqueles móveis antigos, e aí ela falava que na mesa de jantar, toda 6 da tarde, reunia uma família lá para jantar, mas aquilo não nos perturbava, porque acho que eles eram de boa. Mas, assim, então ela nunca teve muito problema assim, com isso, não. Mas a número 2 tinha mediunidade de efeito físico e a coisa foi terrível. Ela deve estar assistindo, ela falou assim, você vai falar de mim, porque eu tenho que dar o exemplo, né? Então, assim, estourava box de blindex do banheiro do nada, e a gente via muitas vezes vulto passando. Então, eu tenho dá uma enciclopédia para contar de caso. E era uma animação lá em casa. Também, né? Pois é, não, é uma casa de doido, a gente fala assim, é um hospício, né? Mas, enfim. Mas, então, a gente vai percebendo coisas que são diferentes, né? Porque até eu vou explicar algumas diferenças. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, nos primeiros anos de vida, né, na doutrina espírita, a gente tem essas informações de que até os 7 anos de idade, né, é o tempo em que esse espírito vai se introduzindo gradativamente na matéria. Então,
quanto mais novinho, mais ele está de lá do que de cá, né? Então, as crianças pequenas estão mais no mundo espiritual do que no nosso mundo aqui material. Então, é natural, né? Essa perceber, ver, por isso a gente tem lá o amiguinho imaginário que a criança... Então, esse amiguinho invisível, às vezes é imaginação e às vezes não é. Até quanto isso é importante? Porque se for imaginação, faz parte, né, lúdico a criança ter isso tudo. Mas, assim, vai depender muito, você tem seu amiguinho, né? Mas o que vocês conversam? Sobre o quê? Quem ele é? Como que ele chama? Vai, com muita sutileza, puxando ali as informações para ver até que ponto aquilo, né? Aí a gente também precisa ter essa, né? Para poder ver até que ponto aquilo é da imaginação e até que ponto aquilo traz alguma informação além. Por exemplo, se dá notícia, foi o caso do Divaldo, né? O Divaldo, a avó dele, falou assim, olha, fala para sua mãe aqui, né? Então, a mãe não conheceu, porque a avó morreu no parto da mãe dele, né? Mas a tia, quando ele descreveu até o camafeu que foi enterrada, ela falou, não, é a nossa mãe, é sua avó. Então, assim, vai buscando informações, vai especulando, né? Então, visões também, é aquilo que eu falei, é muito comum a criança, quando ela já traz a mediunidade desde pequena, ela, principalmente para dormir, ela começa, porque eu via, na minha casa tinha uma janela, assim, daquelas de abrir, assim, de lado, e eu via uma figura toda noite naquela janela, quando ele não vinha para a beirada da minha cama. E ele era horroroso, horripilante, e eu morria de medo. Fora de barulho. Direto eu estava respondendo, né? Minha mãe, tô te chamando, não, menina. Eu escutava me chamar e eu respondia. Então, isso também é uma coisa, né? Às vezes a criança está respondendo, mas tem ninguém te chamando, né? Então, são indícios, né? Que a mediunidade está presente ali, não é só imaginação. Então, visões, o amiguinho, essas informações, né? Então, assim, não existe um diagnóstico que a gente possa fazer específico, porque outra coisa que acontecia, pelo menos lá, né, lá no Brasil, chegava muita gente na nossa casa espírita, eu vim para cá e tudo, porque eu fui no centro tal, e na hora que eu tomei passe, a pessoa falou que eu tenho muita mediunidade, que eu preciso trabalhar. Aí aquilo, eu falava assim, nossa, essa pessoa realmente é diferenciada, porque não existe, nem na literatura, nem na prática, em lugar nenhum, que vem uma pessoa tem capacidade. Vou olhar aqui para a Paula, eu sei se ela tem mediunidade, se ela não tem. Nem Divaldo, nem Chico, né? Podia até saber, mas não tinha esse critério, porque às vezes a pessoa pode ficar com medo, né? Ai, meu Deus, tem mediunidade e agora? Vai entrar em pânico. Então, mas não existe isso. Então, não tem como a gente fazer um diagnóstico. Por exemplo, lá na casa da qual eu venho, que as pessoas chegavam lá porque eu tenho mediunidade. Muitas vezes era mesmo mediunidade, outras vezes eram questões mesmo psiquiátricas. E o que a gente não dá para falar? Olha, minha filha, você tem isso, você tem aquilo. Vai fazer o estudo. Então, no estudo, vai entendendo como é que é a mediunidade, como né, passo a passo. Era 1 ano e meio o estudo, ainda, né? O primeiro ano, os 2 primeiros semestres, a gente estudo teórico, e no último é prática, mas tem uma equipe que coordena, e aí quem põe lá o papelzinho, vai. Tem gente que faz o estudo todo, vai embora, não tem nada. Tem gente que nem achava que era médium, mas a mediunidade aparece lá, entendeu? Então, não dá para a gente falar o que é. Isso aí depende, a pessoa primeiro ela tem que se educar, estudar, se esclarecer, porque à medida que ela vai estudando, ela fala, nossa, isso aqui acontece comigo. Eu estou me vendo aqui nessa questão, estou me vendo ali. Então, ela mesma vai apurando isso, e lá no momento de prática, lógico, num lugar seguro, com coordenadores, né, adequados, que sabem fazer o processo e, se precisar, dar o suporte, tem condição de dar o suporte. Mas aí, a partir daí, você pode dizer se você é médium ou não. Ou quando realmente essa mediunidade vem, borbulha na sua vida, e aí eu brincava lá, né? Falava e vou sempre repetir. É muito difícil um médium que não passou pelo consultório psiquiátrico. Porque
a gente sente um tanto de coisa e entra, às vezes, em processo de depressão e tem que ir lá para o psiquiatra e toma remédio e nada, ou fala, não tem nada, não faz diagnóstico, ou faz, né? E a gente tem que buscar os caminhos. Então, é muito difícil. Eu brinco que, geralmente, os médicos já se pensaram, inclusive, que eram loucos e já passaram pelo psiquiatra, mas faz parte, né? Então, quais são as condutas? A primeira coisa é aquilo que está lá, que a gente colocou no livro dos médios. A gente não vai provocar, a gente não vai levar a criança, ele vai desenvolver mediunidade, forçar, ou fazer algum exercício para ver se aquilo... Não, isso tem que vir naturalmente, de forma natural, né? E aí, mas aí depois de tudo isso aí, Patrícia, que você falou, meu filho lá, ele está com problema para dormir, fica agitado, não quer dormir sozinho, tem medo, ou responde às vezes, ou está falando que está vendo, tá? Uma série de coisas que eu fui reunindo ali, fui buscando, e eu acho que ele tem mediunidade. Leva para... Primeira coisa, fazer evangelho no lar. E aí eu lembro que a gente levou lá a Vitória, né, que a gente tinha umas capacitações, a gente levou lá, eu chamo eles de meninos, né, os meninos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, o seu José, seu João, né, e aí a gente, eles comentando, né, aí o seu João falou assim, que na casa dele ele teve 8 filhos, né, e que tinha um tanto lá era médium, e que era uma loucura, né? E aí ele falou assim, olha, o evangelho no lar não dava uma vez na semana, não, era todo dia, para a gente dar conta de tanta coisa, era todo dia. Então, primeira coisa, se ainda não faz, passe a fazer o evangelho no lar, uma vez por semana. Olha, o negócio aqui ainda está complicado, vamos fazer todo dia, né? Não prejudica fazer mais. Então, evangelho no lar, primeiro ponto. Buscar esse ambiente de harmonia, de elevação moral, para quê? Mas por quê, Patrícia? Por quê? Essa criança, num ambiente desajustado, desarmonizado, esse ambiente vai estar propício a espíritos, né, que não são aqueles que a gente deseja de ter por companhia. E é lógico que isso vai afetar essa criança. Então, quanto mais harmônico o ambiente do lar, né, quanto mais moralizado os pais, né, isso vai trazer para o ambiente da casa esse tipo de espiritualidade, que é lógico que é muito melhor, porque é complicado isso, a gente querer assim, olha, só tem espírito. Não é só o espírito bom. Os espíritos que moram, aqueles que a gente convida para a casa da gente, eles estão alinhados com a vida que a gente leva, com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Não tem como fugir disso. É aquilo que eu falei lá atrás, vibração e sintonia. Então, é isso. Evangelização infantil. Tá bom, Patrícia, mas lá ninguém é espírita. Então, é católico? Leva a criança para o catecismo. É evangélico lá? Não sei, mas deve ter qualquer coisa no catecismo lá também. Seja qual for a religião, se não tem, busca que melhor se afiniza e põe a criança. Né? Porque é justamente para ela desenvolvendo esses valores, para ela independente se ela vai ficar lá na igreja católica, mas ela vai poder exercer essa mediunidade dela lá dentro da igreja católica com mais tranquilidade, com mais, né, passividade. Então, as condutas são essas, não tem muito o que a gente inventar. A gente não vai levar a criança para a reunião mediúnica. Hoje, jovens já vão, eu lembro até, se o João comentou lá na Mansão do Caminho, eles já têm um projeto, e já com os jovens, né, médiuns e tudo. Mas é jovem, já tem uma condição de discernimento, de autoproteção, né? A criança não. Então, exatamente. Então, a criança, ela precisa de frequentar, assim, esse ambiente, né? Assim, porque seja lá na missa, lá com o catecismo, na palestra espírita, né, na casa, tomar o passe, isso tudo são, vamos dizer, ferramentas que vão ajudar a um equilíbrio para que essa criança, lá na frente, ela possa realmente... Porque aí entra a questão da mediunidade na infância, muito uma prova, não só para a criança, mas para os pais. Olha o tanto que o Chico, que o Divaldo sofreram, né? Com essa mediunidade que veio na infância, que o Chico era muito católico, vocês já viram no filme dele, né? Ele vai lá conversar com o padre, né? O que eu faço? E agora? Então, é muito complicado essa questão.
Exatamente. Porque se as pessoas acham... E outra coisa, muitas vezes os pais, né, vão levar essas crianças para os psiquiatras, né? Vão achar que a criança está com algum transtorno mental, e, na verdade, não, é mediunidade. Então, é lógico, se feito tudo, percebe algum traço, alguma coisa diferente na criança, né? Eu acho que vale a pena olhar o médico. Hoje, os médicos, principalmente os psiquiatras, né, com as associações médico-espíritas, já estão muito mais antenados com a questão da espiritualidade, eles já conseguem perceber. Antigamente, tacava mesmo remédio na turma e aí virava aquela coisa. Por quê? Tem medicação que prende a mediunidade e tem medicação que faz com que ela fique ainda mais... Então, às vezes, a medicação piorava, né? A pessoa piorava. Então, tudo isso aí a gente precisa levar em consideração. Então, a Joana fala assim: todos os seres humanos são possuidores de pródomos da mediunidade, porquanto, sendo uma conquista do espírito, um dia constituirá um sentido objetivo a mais proporcionador de inestimáveis recursos para a existência. Diz a Joana que daqui a umas centenas de encarnações, todos nós vamos ter a questão da intuição muito... Vai ser a mediunidade da intuição, vai estar presente fortemente em todos nós, né? Porque é uma conquista do espírito. Então, nesse sentido. E, bem, então a gente tem essas mediunidades, né, de infância que a gente pode dizer aqui, né, que as irmãs Fox, a irmãs Dufour, ajudaram na codificação, né? As irmãs Budan, todos eram jovens, eram, né, 12, 15 anos, todos ajudaram na codificação, eram jovens, médiums, né? E o Chico começou cedo, o Divaldo começou cedo, mas geralmente, mas não a trabalhar, a sentir essa mediunidade, né? Perturbador até, né? O do Divaldo era um transtorno, coitado. Então, veio essa prova até eles encontrarem o caminho. Hoje, graças a Deus, né, a gente já está mais esclarecido, então a gente já consegue perceber isso na criança e dar uma condução melhor possível, ou seja, harmonizar essa criança com pensamentos elevados, com uma prece, com evangelho no lar, com uma catequese ou uma evangelização, não é? Leituras mais edificantes, coisas mais, né, favoráveis, para que essas companhias espirituais elas já sejam também mais favoráveis, esse ambiente de sintonia para essa criança, e aos poucos ela esclarecida, quando chegar o momento do trabalho, realmente ela possa usar essa faculdade de uma forma mais segura e de uma forma mais positiva, tá? Aí eu trouxe aqui para valer como prece. Pode ser? Pode. Tá lá no Parnaso de Além Túmulo, né? É uma poesia que se chama Espiritismo. Então, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Patrícia, depois, se tiver dúvidas, se alguém quiser que não. Às vezes tem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira colocar, é aproveitar agora. E eu vou só aqui espreitar se lá em casa se alguém colocou alguma questão, está bem? Enquanto estão ali a ganhar coragem, eu gostava de dizer que passou-se uma coisa muito engraçada na evangelização hoje. Nós hoje reabrimos a evangelização que tivemos de férias. E tivemos uma novidade que foi 25 comentários, vamos estar aqui meia hora. E tivemos uma novidade que foi a introdução de um fantoche.
Foi surpresa e a combinação era, então os meninos hoje vão escolher o nome do fantoche, é tudo novo e eles vão e até vão dar a primazia a alguém, portanto a vontade de um terá que prevalecer sobre a vontade dos demais. E foi muito giro, porque isto é tudo lá em cima, não é? E o que aconteceu é que ninguém teve direito à escolha. Não estávamos à espera disso. O que aconteceu é que, na véspera, o dono do fantoche, que é um dos evangelizadores, António Manuel, chegou com o seu fantoche e ele, na véspera, tinha estado com um pai e com um filho chamados João. E brincaram, porque o fantoche não tinha um nome, e brincaram que o nome era João. Mas eles não sabiam da combinação com a evangelização de hoje. Quando o António trouxe o fantoche, e nós começámos a dizer aos meninos, olha, vamos ter que lhe dar um nome. Uma das crianças saltou e disse, João! E nós, pronto, já está. Intuição. Não há direito à escolha. Foi tão giro. Depois ele, mas ontem aconteceu isto. Pois claro. É muito giro. Isto é muito acima de nós, não é? Sim. Qual é a diferença? É quem tem este tipo de conhecimento lê nas entrelinhas. Quem não tem, passa em tudo ao lado. Não é? Porque isto é olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir. Isto está presente nas nossas vidas, é mesmo. Então, temos muitos agradecimentos que, como compreendem, eu não vou passar, porque senão íamos estar aqui com a Patrícia até à noite e não podemos. Temos aqui uma participação da Denise que diz, Denise Amaral Garcia Avelino, diz, na minha família, principalmente na do meu marido, há casos relevantes e curiosos de mediunidade. Sim. Denise estuda conosco lá, ela mora na Tunísia. Ok. Denise está da Tunísia. Denise da Tunísia. Boa. Olá, querida. Então, e ela diz, aqui, Patrícia, é para ti. Patrícia, é facto que até aos 7 anos há uma facilidade maior e espontânea de alguns fenómenos e manifestações mediúnicas? Não mediúnicas. Mas como essa ideia de que até os 7 anos essa encarnação vai sendo consolidada, então, por conta da gente estar até essa idade mais ainda de lá do que de cá, então é como se a gente permeasse esses universos aí, material e espiritual, e é lógico que muita coisa a gente vai trazer. Por isso as crianças têm muita... E aí um adendo, foi interessante a pergunta da Denise, porque assim, a gente estava comentando, mas a criança vê, tem um amiguinho e tal. Mas vamos ver quantos anos ela tem, se isso persiste, porque é muito comum a criança até essa idade, ela ter um amiguinho imaginário, ela ter essas percepções e depois isso não vai persistir, porque consolidada a encarnação, a gente, vamos dizer, é como se fechasse a porta, né? Fecha esse portal ou essa porta, e aí a gente não vai ter mais. Mas, lógico, se persiste, aí sim pode ser realmente a mediunidade. Então, não é comum a mediunidade, é comum essas percepções do mundo espiritual pelas crianças. É natural, isso é natural. Eles acabaram de chegar. Exatamente. Ainda não concluíram a encarnação. Exatamente. Mesmo. Então, aqui o agradecimento, temos muitos. A Lúcia Helena Baz diz, palestra esclarecedora. Patrícia, gratidão por compartilhar os seus conhecimentos com mestria, mesmo. Todos agradecem, todos adoraram, nós também. Eu mais ainda de estar aqui. Eu mais ainda de vir aqui. Imaginem nós, beber essa energia tão boa que é dessa casa, com certeza. Pena que eu não moro em Alcobaça. Já estavas nossa. Aqui, toda a gente cumprimenta, manda beijinhos. Pronto, ok. Não temos pergunta propriamente dita, então não vamos aqui deixar a Patrícia mais cativa. Queremos agradecer. Aqui todo mundo ok, então? Todo mundo... Posso fazer agora as perguntas? Sim. Posso sabatinar? Está todo mundo sabendo. Agora vai ela perguntar. Abriu a porta, vai tudo fugir. Minha querida, nós queremos agradecer por tudo. Eu que agradeço. E pronto, é um esforço enorme vir de Braga até aqui, as pensas próprias, trazer a família para poder estar cá hoje. Veio até a cachorrinha. Hoje até veio a cadelinha mesmo, é uma fofa. Amigos, em casa, vamos já despedir. Para a semana a mais, já sabem, se puderem, vão às casas espíritas. Só em Portugal é um país tão pequenino, existem imensas casas espíritas. Procurem a que está mais perto de vós. É de extrema importância porque
a vida também se aprende. Principalmente a viver com este intercâmbio que é comum a todos nós, como a Patrícia tão bem explicou. Então, quem estiver perto de nós, venha à Casa Espírita. Quem estiver noutros lados, procura, porque a ADEP, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, tem uma lista das palestras, dos centros que existem espalhados pelo país. Para todos vós, aí em casa, uma boa tarde e para a semana há mais.